uma reestruturação naquele hospital. Os equipamentos hospitalares, eles vão ser, em questão de emergência, a emergência vai vir antes da importância? Ou o contrário? Equipamentos hospitalares geralmente são emergentes, né? Então a conotação é um pouco diferente. Você não vai deixar de trocar uma máquina de hemodiálise, você vai ter que trocar imediatamente, né? Então dependendo da área, dependendo do ponto de vista das pessoas, mas sempre há um certo direcionamento natural da coisa, vamos dizer assim. Vamos supor então que a gente deu para a importância 4 e para a emergência 3, né? 2 vezes 3 aqui dá 6, mais 4, 10. Então temos 10 pontos aqui. Equipamentos, vamos supor que o problema de equipamentos hospitalares. Emergência 5 e importância 4. Então 2 vezes 5, 10, mais 4, 14. Então nós temos um com 10 e outro com 14. Logicamente esse com 14 pontos vai ser o número 1 nesse universo de 2. E assim por diante. O prefeito pode lançar mão desse instrumento. Envolver vários setores, né, na elaboração dessas prioridades, fazer de uma forma democrática, e aí naturalmente se exclui aqueles que receberam menos pontos. Fora a máquina de hemodiálise, professor, tem o número de eleitores lá na ponta. Que estabelece. Sabe, Tem mais um elemento importante, né? Viu? Entre um centro poliesportivo, por exemplo, e a revitalização de toda uma avenida. Onde você acha que vai estar a prioridade do administrador? Na avenida onde passa todo mundo, porque lá no centro poliesportivo tem aqui no máximo 3.000 pessoas que vão usar aquilo. E a avenida todo mundo passa, todo mundo vê e acha bonito. Talvez o prefeito diga assim, olha, eu quero que vocês lancem mão desse instrumento, né, estabeleçam as prioridades, mas a palavra final vai ser minha. Né? Aí ele vai mudar um pouquinho essa ordem de prioridade. Não é assim? Muito bem. Este manual que eu mostrei para vocês, que é de 2005, do governo federal, ele traz um passo a passo mesmo para a construção desses programas de governo e o estabelecimento das ações. Este passo a passo, gente, começa com o formulário número 1, número 2, número 3, número 4 e 5. Cada um desses formulários é uma parte deste formulário aqui, ó, do 6. O 6 é uma condensação de todos os formulários. Numa primeira parte eles estabelecem um macro objetivo, depois a denominação e objetivo, e assim vão. Eles quebram esse formulário 6 em vários, né? Eu já peguei o final, que seria um modelo de formulário para se estabelecer os programas de governo. Ele começa por um macro objetivo. Poxa vida, mas se a gente estabeleceu como um programa de governo a redução da evasão escolar no interior do município, o que estaria acima disso? Né? Nós temos um objetivo que é acabar com a evasão escolar, mas nós não poderíamos estar dentro de um macro ambiente de linhas. Isso, são linhas mestras que foram estabelecidas dentro de uma plataforma de governo, né? Os prefeitos que já têm um pouco mais de discernimento, eles já estruturam assim as grandes linhas mestras do plano deles. E essas linhas podem ser os macro-objetivos. Por exemplo, que macro-objetivo nós poderíamos ter dentro da educação? Que poderia estar inserido essa evasão escolar? O outro lá, 100% educação, por exemplo, como macro-objetivo. Porque daí você tem que manter as escolas, você tem, né, tem todas as outras ações dentro da educação, não é só o controle da evasão. Né? Isso. Você vê que 100% educação embora o macro-objetivo seja uma coisa grandiosa, mas ainda assim ele tem um certo foco, uma certa linha de abrangência, né? Não sei, dentro da educação, o que é que o prefeito
Dentro da saúde, por exemplo, o que é que o prefeito poderia ter de um grande objetivo? Vamos supor que a questão de doenças estivesse muito alastrada, né? Ele poderia ter um macro objetivo que é a combate e erradicação de doenças transmissíveis, por exemplo. Né? E aí a dengue seria um programa, ou seria uma ação dentro de um programa. Entenderam? O macro objetivo é esse, você fechar o teu grande objetivo como gestor naquele período dentro de algumas linhas mestras. Tá? Agora, na prática, o que é feito? Você vai colocar isso para aqueles municípios que colocam. Não sei se a Emer Regina está pedindo já a identificação do macro objetivo. Não, né? Então, para aqueles que fazem isso, eles devem colocar isso de gabinete, não é? Devem estabelecer isso como para cumprimento da lei e não para pensando lá na construção do futuro, como a gente viu nos slides iniciais. Essa que é bem da verdade, vamos encarar isso. Depois, a denominação do nosso programa. Nós aqui elegemos a escola tem a maior queda por vocês. Né? Então, esse seria o nome aqui do nosso programa. O objetivo do programa, basicamente assim, implementar ações que visem a redução gradual da evasão escolar no interior do município. Né? Público-alvo, moradores do interior do município, unidade responsável, Secretaria da Educação, horizonte temporal, tudo isso nós vimos antes, lembra? Agora está condensado no anexo no formulário 6. O horizonte temporal, vai ser contínuo ou temporário? Aí o prefeito tem que decidir juntamente com a área de educação. Ele quer fazer isso no primeiro ano ou quer fazendo gradualmente? É uma decisão interna, específica do município. Quem vai decidir? Bom, o prefeito que decida, se é ele ou a secretária, ou enfim, né? No final vai ser dele. Claro que ele vai ter que olhar a questão da restrição orçamentária. Tudo bem. Início. Esse início é caso fosse temporário, né? Vamos supor que o prefeito quisesse implementar todas as ações desse programa no primeiro, quer dizer, no segundo ano de governo dele, no primeiro ano do PPA. Então, ele estabeleceria que primeiro do ano de janeiro de determinado ano, interno no 31 de dezembro ou 31 de outubro, não sei, ele que vai estabelecer. Né? Não só ele, mas enfim, toda a parte técnica. Multissetorial? Sim. Talvez tenhamos 2 ou 3 secretarias envolvidas, no caso aí vamos ter uma de obras e tal, né? Mas a responsável por tudo isso é a educação. Quantidade de indicadores. Você estabelece 1, 2, 3 ou 4. No nosso exemplo, estabelecemos 1. Quantidade de ações. 2 nós estabelecemos. Aqui vai o número 2 por enquanto. Valor do programa. Ainda não sabemos. Quando nós vamos saber? Quando a gente estudar melhor o custo de cada ação, daquelas 2. Quanto vai custar a pavimentação? Quanto vai custar o transporte escolar? Que nós também não definimos se vai ser através com equipamento próprio e higiene própria ou terceirizado. E essa parte aqui é logo abaixo daquela parte anterior, tá? Esse formulário ele vem de lá de cima para cá. Aqui são informações do indicador. Ó. A descrição da nossa unidade de medida. Aqui uns colocam a fórmula aqui, o nome aqui, ou vice-versa. Não vem o caso também, né? Vamos supor que a descrição da unidade de medida fosse o nome, taxa de evasão escolar. E a unidade de medida, como se medir? Número de crianças em idade escolar fora da escola, dividido pelo total de crianças em idade escolar. Os índices. O mais recente, 70%, né? Que nós apuramos. Apurado em que data? Uma data qualquer, que seja antes do PPA, né? Antes do envio do PPA. O PPA foi mandado em 31 de agosto e a data de apuração foi 31 de outubro daquele ano. Não tem coerência, né?
Desejado ao final do PPA, 20%, 10%, 0%. Aí cada município vai definir. Não é que cada município vai ter também esse problema, né? Criar esse programa, não. Mas foi criado por nós, então nós temos que estabelecer o final, o desejado ao final do PPA. E aqui a fonte, pelo manual, é a fonte que forneceu os dados. Mas eu para mim, aqui deveria ser a fonte que financiaria o programa. Muito bem. E aí chegamos num outro formulário, chamado formulário 7. Aqui serão arroladas as ações. Isso aqui tem ligação direta com o formulário 6. Muito bem. Qual é o nome do programa? O programa, o nome dele está aqui, né? Cataratas, a escola tem a maior queda por vocês. Aqui vai o nome do programa. Quantas ações? Serão duas. Uma vai aqui e a outra vai aqui. Primeira ação, pavimentar estradas vicinais. O nome da ação. Unidade responsável. Aqui nós temos que discutir gasto com rodovia, com pavimentação, enfim, não é gasto de educação, né? Então pouco conta como gasto de educação, né? Então possivelmente a secretaria responsável por esta ação não seria a Secretaria de Educação. Vamos supor Secretaria de Obras, entendem? O tipo aqui, o tipo da ação é projeto ou atividade? Você sabe porque você faz isso, mas tem gente que não faz isso, né? Para aqueles que não são da área, o que vocês acham? Esta ação de pavimentação é um projeto ou uma atividade, gente? Pessoal que não é da área só. Lembram daquele slide anterior que eu falava assim, o projeto tem a ver com despesa de capital e a atividade com despesas correntes? Despesas de capital são aquelas que resultam bem novo, despesas correntes são gastos de manutenção. A construção de um asfalto é um gasto de corrente, de manutenção, ou é um investimento? Investimento, então é um projeto. Então aqui vai um P de projeto. O produto desta ação, o que resulta com a implementação do asfalto nessas estradas vicinais? Aqui é bem subjetivo também, que não é 1 mais 1 dá 2, não é matemática. Alguns podem colocar estradas pavimentadas, outros vão colocar alunos transportados, trafegabilidade melhorada. Quem vai avaliar isso e dizer quem é que está certo? Ninguém. Né? Falar em 1 mais 1 dá 2, essa questão de precisão aí não é todo correto, né? Alguns já sabem dessa historiazinha aí. Um camarada estava com dúvida com relação a quanto é 2 mais 2, né? Chegou para o médico, quanto é 2 mais 2? 4. Chegou para o psicólogo, quanto é 2 mais 2? 4. Chegou para o outro, quanto é 2 mais 2? 4. Chegou para o contador, quanto é 2 mais 2? O contador olhou na cara dele e falou, quanto o senhor quer que dê? Tá, não é bem assim. Unidade de medida. Unidade de medida da ação. Agora nós estamos na ação, né? Como se mede a ação de pavimentação? Em metros, quilômetros, unidades. A gente tem que decidir. Nesse caso aí, quilômetros lineares, né? Metro quadrado é mais preciso. Porque quando você fala em quilômetros, você não sabe a largura, né? Então, metros quadrados seria uma medição, uma unidade de medida mais precisa. Muito bem. Aqui está, isso aqui veio, na verdade, do manual, né? Então, não condiz com a realidade atual. Aqui nós teríamos que estabelecer o período do PPA. Nós estamos em 2015, em 2016 tem eleição, em 2017 se elabora o PPA, que vai vigorar a partir de 2018, né? Então o primeiro ano aqui seria 2018, 19, 20 e 21. É isso?
Tá? Então, em 2018, quantos metros quadrados nós vamos fazer aqui? Ó, metas físicas, que é extraída da unidade medida. Né? Quantos metros quadrados? Tem-se que estabelecer com o prefeito o que ele vai querer fazer. Eu prometi para as comunidades que eu iria asfaltar essas estradas vicinais no primeiro ano. É uma questão de cumprir com a minha promessa. Então vai fazer tudo no primeiro ano. Sei lá, 1 milhão de metros quadrados. 1 milhão. Ao preço de quanto? Mas eu não sei, prefeito. Não sei. Nós temos que mandar para a Câmara este projeto de lei e nós temos que estabelecer metas físicas e financeiras. As físicas nós já colocamos, 1 milhão de metros quadrados. As financeiras serão em que montante? Daí vão atrás da empresa que possivelmente fornecerá o asfalto, né? Claro, vai fazer licitação. Se é no caso de Toledo não tem licitação, mas calma, não é que nós estamos ultrapassando a lei, não, porque nós temos uma empresa pública e que para ela é dispensável a licitação. Né? Nós temos a Endur, que é a empresa de desenvolvimento urbano e rural, que o foco principal dela é a construção de asfalto. Então, nós dispensamos a licitação e contratamos a Endur Centro. A Endur tem o valor do metro quadrado, que costumeiramente nos cobra. Se fosse um orçamento de Toledo, né, o orçamento das ações de Toledo, aqui a gente teria o valor do metro quadrado, vezes a quantidade de 1 milhão, teríamos o valor que seria gasto nesta ação, neste ano. Como nós não vamos mais ter ação aqui, que foi estabelecido então que seria feito em 2018, nós vamos para a próxima ação. Só que antes disso, aliás, depois eu vou mostrar a portaria 42 que traz as funções e as subfunções, que faltou a gente classificar aqui, tá? Vamos para a segunda ação, que é a implementação do transporte escolar. Nós estabelecemos 2 ações. A primeira já classificamos. Implementar o transporte escolar. Aí cabe uma decisão já. Como é que nós vamos fazer? Vamos terceirizar ou vamos fazer com recurso próprio? Na hipótese de terceirizar, a situação muda um pouquinho aqui. Quer dizer, ela é ligeiramente diferente da hipótese de se implementar com recursos próprios, com recursos humanos e físicos próprios. Né? Vamos supor que seja, então, decidido pela terceirização. Então, como é que seria aqui? Unidade responsável. Secretaria da Educação. Projeto ou atividade? Atividade, porque é um gasto corrente. Mas se nós estivéssemos colocando aqui a aquisição de ônibus, seria projeto. Está vendo as diferenças? Atividade. Produto. O que resulta de produto do transporte escolar implementado? Aluno transportado, é o mais comum, né? Se alguém tiver alguma ideia melhor, pode colocar também. Unidade de medida. Quilômetros. Não, se você colocar alunos atendidos, é unidade, né? É unidade, é alunos. Mas nesse caso aqui, seria mais prudente colocar quilômetros, porque ele tem uma ligação mais perfeita com a metafísica e o custo, né? Você coloca assim, por quilômetro, quantos quilômetros você vai rodar no primeiro ano? 10 mil quilômetros. Ao custo de quanto por quilômetro? Não sei, não é a resposta, Josinho. Vai atrás e vai saber a média que cobram por quilômetro quadrado as empresas que tratam disso. Mas se lá para frente tem que mudar o preço. Nós estamos planejando, não quer dizer que o que nós fizemos agora tenha que ser executado exatamente lá na frente. Mas, só um pouquinho, por mais que a gente deva fazer o planejamento com um nível de exatidão o melhor possível, invariavelmente algumas coisas se modificarão ao longo desses 4 anos. Né? Então aqui você vai fazer uma estimativa real a preço de hoje, sim, mas com possibilidade de alteração lá para frente. Pode falar, paciente. Aí no caso do produto ficaria como? O produto não seria o caso de fazer... O produto seria o aluno transportado. Nós estamos falando na terceirização, né? Sim. Produto aluno transportado. Unidade medida, quilômetros. Se colocar isso ficaria meio incoerente, seria melhor o produto tem que estar ligado à unidade medida, na minha opinião.
Não necessariamente, porque o produto é o produto da ação. O que resulta da ação de implementação? Resulta no transporte de alunos. Agora, como você vai medir a ação? Vai medir por quilômetros. Agora, se você optar por essa forma, você desconecta a metafísica com o valor. Como é que, a partir da metafísica, você vai estabelecer o valor por aluno? A licitação não sai por aluno, sai por quilômetro. Então, o mais correto é você estabelecer por quilômetro a metafísica, e aí, quanto custa o quilômetro? R$10 por quilômetro, não sei, hipoteticamente. Quantos quilômetros vai fazer? Está aqui, ó. Vamos fazer no primeiro ano 10 mil quilômetros a R$10, então, o valor. Mas assim, eu acho que o produto, né, dessa ação, parece que seria... Talvez teria que ser repensado com tudo, né? Mas em que produto a gente estabeleceria nesse caso? Porque mesmo no primeiro caso da estrada, qual foi o produto que ficou ali? A estrada pavimentada. Pois é, então. Mas eu poderia falar assim, não, eu quero o aluno transportado. Tudo bem, a gente... Entendeu? Então, assim, o objetivo geral do programa é aluno transportado. Inclusive o índice é aquele de... Não, o objetivo do programa é a redução da evasão. Tá, por isso eu estou falando. Se eu estou falando da estrada, estou falando estrada pavimentada, no outro estou falando quilômetros de transporte, enfim. Parece que... Bom, não sei, mas porque aí fica coerente justamente com a unidade de... Talvez quilômetros percorridos, alguma coisa assim, mas não alunos. Porque senão eu vou estar, inclusive, como eu tenho uma meta lá de diminuição da evasão, isso deve estar coerente aqui também. Tudo bem. Questão de visão, né? Mas talvez questão de coerência também. Mas acho que não cabe a gente ficar tentando exaurir essas questões, porque algumas não chegaremos a um consenso, né? Muito bem. Aí você tendo os valores aqui aqui tem que ser por ano, 18, 19, 20, 21, né? O transporte vai ocorrer em todos esses anos, a não ser que você faça um trecho aqui, mas de qualquer forma, todos os anos você tem aluno transportado. Então você tem que analisar agora quanto você vai transportar de alunos no primeiro ano, no segundo, no terceiro e tal, né? Aliás, aqui, se colocássemos em quilômetros, né? Quantos quilômetros vão percorrer no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto? E aqui custa. Então vamos supor aqui, deu 1 milhão. 1 milhão mais a pavimentação de 2 milhões, isso mais isso dá 3 milhões. E vem para cá os 3 milhões, distribuídos ano por ano, que é um totalizador. Só uma pergunta antes, nesse caso dos transportes por ano, eu estou calculando em 4 anos, a quantidade de quilômetros vai ser a mesma, basicamente, né? E eu posso alterar o valor nesses 4 anos, considerando aí um índice, os possíveis de inflação, tudo? Já que estou planejando, né? Ao estabelecer um custo de um programa, assim, claro, você estabelece ele no primeiro momento ao custo do momento que você está elaborando, mas só que você já projeta isso para o futuro. Mas que índice eu vou utilizar se eu não sei quanto vai estar o preço do quilômetro lá para frente? Você tem que estabelecer um índice de correção, um índice oficial, né? Se houver alteração além disso, fugiu da tua condição de prever. Mas você tem que já projetar valores futuros, valores corrigidos. A gente começa a rolar a estimativa de arrecadação da outra receita. Certo. Então você vai ter de um ano para o outro, você vai ter uma perspectiva de correção. Essa correção você não pode tirar nessa despesa de gastos contínuos? Sim, você tem que fazer isso, porque ao estabelecer a arrecadação de um ano, você já vai prever a arrecadação do ano seguinte em função da correção da inflação e em função de outros incrementos. Isso. Vários cálculos para chegar a uma estimativa. Só que, como é que é o teu nome? Elegir? Enedir. Viu, Enedir? O que ocorre é assim, você não pega a receita, corrige ela e vai distribuir essa correção nas despesas. Não, são duas coisas que vão correr distintamente.
na elaboração do PPA. Uma é a estimativa das receitas ano por ano e a outra é a fixação das despesas. E vai haver uma checagem ao final desse trabalho entre os dois valores. E entre fontes também, né? E é claro. Não confere essa informação sua aí, professor. Não confere? Não, de acordo com o último orçamento enviado pela Dilma ao Congresso, não é isso, não. É um Verdade. Verdade. bem grande. Vai ganhar, vale. Obrigado. Humberto, mas tu tinha que enfiar a faca na gente logo cedo, né? O Humberto já. Não pode, a União pode. É. Esse é o conceito da meta aberta. Acho que é. Sei, mas. Na hora que dobrar. Tá bom. Claro que a gente não pode se manifestar politicamente, mas como técnico eu posso me manifestar, né? Pelo princípio do equilíbrio, e princípios são coisas aceitas no mundo todo, inclusive dentro da medicina, né? Existe o princípio orçamentário do equilíbrio. Inclusive a LRF diz que trata do equilíbrio das contas. Então não há como se encaminhar uma peça desequilibrada para que o legislativo é que diga de onde vão tirar o dinheiro, né? Mais ou menos assim. Mas tudo bem. Como técnico também, como é que eu vou entender o que o governador fez com a retirada do dinheiro do fundo de aposentadoria dos professores? Também não entendo. Entendeu? Essas coisas assim, mas não está falando alguém contra o governo ou a favor. Estou só levantando essas situações. Existem situações que a gente não entende em vários entes, em vários níveis. Muito bem. Eu só quero mostrar, antes da gente sair para o almoço, a portaria 42. Me dê um minuto aqui. Pessoal, a classificação da despesa pública, ela ocorre de várias formas. Existem várias classificações. E a classificação quanto às funções e subfunções do governo é uma delas. Então, existem em determinados instrumentos, como é o caso do orçamento e do PPA, em que tem que haver a classificação completa. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, fecha aí para mim, por favor, vou mostrar para vocês somente a classificação quanto às funções e subfunções do governo. Esse anexo da portaria 42 de 99, federal, reúne as 28 funções de governo do governo brasileiro. E ela vale, essa tabela, gente, e aqui eu estou falando muito mais para quem não é da área do que para quem é, né, que já sabe, ela vale para o país inteiro, para todos os entes. Toda a despesa pública tem que estar necessariamente classificada numa dessas funções de governo e numa dessas subfunções de governo. É padrão. Claro, nem todos vão usar toda essa tabela. Os municípios não vão usar, por exemplo, gastos com o judiciário. Não tem nenhuma função do governo municipal com o judiciário. Não é função do município gastar na função judiciária. Nós não pagamos juiz, não pagamos promotor, né? São 28 funções. Quantas funções eram antes da portaria 42 de 99, valendo uma bala? Nem quem trabalha com isso sabe, né? Você muda o resultado, o que adianta? Não, eu não vou dar o resultado. Eu vou dramatizar. Eu que quero o resultado. Se eu der o resultado, não ia perguntar para você. Eram 16 funções. Por que agora são 28? Valendo outra bala. Vamos pensar na intenção do legislador, como dizia o nosso amigo Edílio Ferreira. Pensemos na intenção do legislador. Por que aumentaram de 16 para 28? Tem uma melhor visualização das coisas. Não, vocês fizeram o curso comigo semana passada, não vai. Né? E até que isso dispensá-los dessa... Agora está explicado. Agora eu sei de onde eles tiraram o nome. O resultado. mas não ganharam, não adianta. A vida da gente passa por dinâmicas, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai melhorando, não vai? Algumas coisas na nossa vida vão criando importância ímpar
no nosso ambiente. E assim ocorre também na vida pública, na comunidade, na sociedade, de tal forma que, em tempos passados, 16 funções de governo eram suficientes para fechar o gasto público quanto à função de governo. Porém, algumas áreas começaram a ter importância muito maior. É o caso do meio ambiente. Antes, o meio ambiente estava atrelado à agricultura. Existia, dentro daquelas 16 funções, a função agricultura e meio ambiente. Hoje nós encontramos duas funções distintas. Por quê? Porque a árvore, antigamente, só tinha valor quando ela estava no chão. Hoje a árvore com valor é aquela que está de pé. Então o meio ambiente começou a ter uma importância muito maior na nossa vida. Logo, é lícito, é correto que a gente passe a registrar gastos com o meio ambiente de forma separada, estanque, bem distinta. Esses são os motivos. E assim várias outras foram desmembradas e que resultaram numa somatória agora de 28 funções. Né? Vamos fazer o seguinte, de tarde nós vamos dar uma passadinha rápida nelas, né? Vamos retomar os trabalhos. Até às 19h30 temos um longo trecho para percorrer. Não, perdão. 17 horas está programado para terminar, tá? Pessoal, quantas funções de governo atualmente